momentos históricos as oligarquias, que tem essa bandeira significativa, né, do negro, que realmente é uma reação às oligarquias à época, que mostra que é um Estado disposto a promover mudanças, né, e o Brasil está precisando disso. Por isso é uma alegria estar aqui, nesse momento importante para o Brasil, e me colocar à disposição de vocês, à sua disposição, a Arimateia, do Gustavo Xavier. Estou às ordens aqui para começar essa sabatina no dia de hoje. Senador, a partir de qual diagnóstico pessoal o senhor se lançou nessa empreitada para ser candidato à presidência? Houve algum fato que demarcou pessoalmente essa opção? Não, não é nada pessoal, né? Eu acho que não poderia ser. Acho que a presidência da República não pode ser uma postulação pessoal. E no meu caso não foi. Houve uma convocação de um movimento, esse movimento que se organiza há menos de um ano, né, que se chama Podemos, que temos aqui o Galego do Leite, temos aqui a Ana Cláudia, temos companheiros na Paraíba que estão participando desse movimento. É um movimento que quer fazer a leitura correta do que se passa no país. Quais as prioridades eleitas pela população neste momento, né? E o nosso dever é interpretar essas prioridades eleitas pela população. Eu estou chegando no meu 42º ano de mandato eletivo. Fui governador do meu estado, eu ocupei todos esses cargos da atividade pública, só não fui presidente da República, e acho que tenho a responsabilidade. Veja, em 2010, eu imaginei que alguém apresentasse uma proposta de rompimento com o atual sistema de governança, que fracassou, que jogou o país no chão, né? Que abriu esse buraco enorme nas finanças públicas, que plantou esse caos administrativo, né? Essa tragédia política. Aí, em 2014, da mesma forma, eu esperava que alguém apresentasse uma proposta de rompimento. Isso não ocorreu. E agora, em 2018, nós nos sentimos no dever de apresentar essa proposta de ruptura que eu chamo de refundação da República. Por isso eu apelei por esse espírito mudancista do paraibano, né, voltando um pouco no tempo, rememorando a história das reações dos paraibanos em relação às oligarquias. Acho que nós estamos vivendo um momento que exige essa reação no país. Nós temos uma república que mais se parece com um império, onde os governantes assaltam o poder, exploram o esforço coletivo de trabalhadores, de empresários e preservam os seus privilégios, muitas vezes à custa de corrupção, como se viu no país. Então é uma responsabilidade. Eu encaro como uma missão. Eu sei que é difícil acreditar em político, que os políticos estão tremendamente desgastados, né? Não há confiança na palavra do político, mas eu preciso dizer com absoluta sinceridade, eu estou nisso cumprindo uma missão, que é uma tentativa de mudar o Brasil para melhor. É uma tentativa de substituir esse sistema corrupto por um sistema onde a população seja respeitada pelos governantes. As primeiras etapas, ou o primeiro período dessa missão que o senhor assumiu, lhe mostra que o desafio vai ser maior do que o senhor poderia presumir? Não tenho a menor dúvida. Conhecendo mais de perto os números da nossa realidade econômica e social, que são números dramáticos, nós já podemos imaginar o tamanho do sofrimento se chegar à presidência da República. É pedir para sofrer. Pedir o voto é pedir sofrimento, porque nós teremos pela frente uma tarefa incrível. Eu vou dizer só alguns números aqui rapidamente, porque eu sei que número é uma coisa árida aí, que chateia muito, mas olha, nós vamos ter até 2020 um déficit nas finanças públicas de mais de 800 bilhões de reais de 2014 a 2020.
nesses 6 anos, sem correção, mais de 800 bilhões de reais de déficit. E a dívida pública vai crescendo, né? Vai chegar no final deste ano a 80% do produto interno bruto do país. Ela era, em 2008, 1 trilhão e 500 bilhões. Hoje é 4 trilhões e 900 bilhões. Então, veja, hoje, só para rolar dívida, o número é 1 trilhão e 800 bilhões. É maior do que a dívida total de 2008. Só o valor para a rolagem da dívida neste ano é maior do que a dívida total de 2008. Então, aí você já tem uma noção de grandeza dos problemas que virão, das dificuldades, arrumar a casa. O Brasil tem um governo desarrumado, nós temos que descolar a iniciativa privada do setor público para poder caminhar com as suas próprias pernas e avançar, enquanto nós vamos arrumar a casa com reformas importantes, né, no contexto desta refundação da República. Esse choque aí que o senador ser necessário nas finanças públicas leva aos pré-candidatos a assumirem poucos compromissos com o eleitorado, por aí? Não, nós temos que assumir muitos compromissos, né? Todos os compromissos viáveis. Aliás, eu gostaria de dizer o seguinte: mais importante do que um candidato possa dizer durante a campanha é o que ele foi antes da campanha. Quando eu falo promessa no campo da compromisso, no campo da promessa. Exato, isso que eu estou dizendo. Então, mais importante do que a promessa de agora é o que o candidato foi antes, o que ele fez, como ele fez, qual a experiência que ele adquiriu. Ele foi prefeito da sua cidade, ele foi governador do seu estado para almejar ser presidente da República. Porque, olha, sinceramente, o Brasil não pode ser alvo de uma aventura. O Brasil não é um brinquedo para se colocar na mão de qualquer aventureiro. O Brasil é um país que tem um problema incrível nas finanças públicas, que tem um cenário de desigualdades gritantes, não é? São desigualdades de oportunidades que produzem as desigualdades sociais. E se nós formos colocar os números aqui das desigualdades sociais, nós ficaremos perturbados, né? Porque realmente há que se fazer uma autocrítica à classe política, aos governantes. Se nós temos um país com riquezas extraordinárias, né? Potencialidades econômicas incríveis, nós temos pobreza imensa. 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Isso é mais do que uma Argentina, é mais do que 3 países somados, né? Do que Uruguai, Irlanda e Nova Zelândia. Nós temos, portanto, uma multidão desassistida, desamparada. No Nordeste, nós temos 41 milhões de nordestinos que não têm acesso a esgoto sanitário. Dos 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto sanitário, 41 milhões são do Nordeste. Portanto, nós temos a metade da população do Nordeste, 60%, mais da metade. A metade da população brasileira sobrevive com até um salário mínimo por mês. E no Nordeste, mais de 60% dos nordestinos vivem com salário mínimo. Nós temos 15 milhões de brasileiros hoje sobrevivendo com R$ 136 por mês. Então, quando falam que temos 13 milhões de desempregados, o número não é real. Esse número é falso. Se temos 52 milhões abaixo da linha da pobreza, se temos 15 milhões que vivem com até R$ 136 por mês, é porque temos muito mais desempregados do que as estatísticas oficiais estão indicando. Se nós fizemos só 33 milhões de brasileiros com carteira assinada, é porque temos muito mais brasileiros desempregados. Não é 13 milhões. Portanto, o emprego é, sem dúvida, o grande drama do brasileiro hoje, é a prioridade 1. Nós temos que investir na geração de empregos. E isto tem que começar exatamente por essas reformas todas, que vão recolocar o país nos trilhos do desenvolvimento novamente, não é?
Mas eu estava dizendo que é mais importante o eleitor olhar o que o candidato que pede o seu voto fez antes, porque aí é real. Aí não há a possibilidade da falsidade. Eu fui governador do Paraná, então eu preciso saber como é que foi o meu desempenho no governo do Paraná. Eu tenho que dizer para a população, olha, eu fui governador do Paraná e terminei desta forma. Eu posso dizer, o Instituto Datafolha pesquisou e descobriu que eu tinha sido o governador mais popular do país. Foi manchete do jornal Folha de São Paulo, à época, com 93% de aprovação. Eu fico até constrangido em falar essas coisas, mas eu acho que é importante dizer para a população que não nos conhece, né? Eu tenho a noção de que não sou muito conhecido aqui na Paraíba, no Nordeste brasileiro. Aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar mais de perto os meus mandatos no Senado, através da TV Senado ou através da mídia nacional, né, têm conhecimento do que nós fizemos nesse período. Mas muitos não tiveram esta oportunidade de acompanhar. Então nós temos que apresentar durante a campanha. É isso que eu estou dizendo. Além dos compromissos que devemos assumir na direção do futuro, nós temos que mostrar o que nós fizemos até agora. Eu falei que é a questão do cobertor curto para promessas eleitorais, porque a gente tem um teto fixado aí de compressão dos gastos públicos que está à espera de quem foi eleito no mês de outubro, né? Olha, temos 3 grandes desafios. O primeiro deles é esse, é o ajuste fiscal, que diz respeito às contas públicas, né? As contas do governo não fecham. Em que pese o fato de nós termos uma carga tributária pesadíssima, né? O governo arrecada muito, mas como ele gasta mal, o que ele arrecada não está sendo suficiente. Se nós formos colocar na mesa os números, né, nós temos 40% de tudo que o país produz vai para os cofres do governo, sendo que 65% disso tudo desaparece em apenas 2 itens de despesas: a folha de pessoal dos funcionários públicos e a previdência. E se nós colocarmos aí abono, seguro-desemprego, até o auxílio reclusão, né, o Bolsa Família, esses programas sociais, nós chegaremos a 80%. Então a conta não fecha, sobra 20% para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para a infraestrutura. Não há como você governar com as contas desarrumadas como elas se encontram. Então, como é que nós vamos colocar mais dinheiro no caixa do governo? Com a refundação da República, que se trata da substituição desse sistema por intermédio das reformas. A reforma do Estado, a reforma política e a reforma do Estado. A reforma política vai enxugar o quadro partidário brasileiro, vai reduzir o número de partidos, vai reduzir o número de senadores, de deputados federais, enfim, vai reduzir o número de políticos com mandatos no país, vai eliminar os privilégios das autoridades, e a reforma do Estado vai enxugar o poder executivo, especialmente. Quando se fala em reforma do Estado, fala-se também no legislativo. Por isso, essas questões que envolvem o legislativo, elas são fundamentais. Eu venho defendendo isso desde 99, mas o parlamento é fraco diante do executivo, no presidencialismo que temos, que é um presidencialismo de muito poder. Então, o presidente da República tem condições de fazer essas reformas de profundidade, né? Então, nós vamos reduzir esse número de ministérios a 15. Vamos reduzir diretorias, departamentos, coordenadorias, secretarias, cargos comissionados, empresas estatais. Nós temos 149, agora são 146, até me criticaram muito, porque disse que eu apresentei o número errado. Isso aí salvou o Brasil, né? Essa diferença, porque de 149 para 146, né, salvou o país. Mas, de todo caso, é muita coisa. 146 ou 149 são muitas empresas estatais federais e nós podemos privatizar muitas delas, né, para enxugar, para reduzir as despesas correntes e reservar recursos para investir em saúde, educação, segurança pública. 146, 149, a grande maioria
depende do caixa do Tesouro para tocar a sua vida cotidianamente. Eu estou conversando com o presidenciável Álvaro Dias, do Podemos. O senhor desfilou há pouco alguns números da PNAD, a PNAD contínua, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, que é do IBGE, sobre o Nordeste. Mas o que o senhor efetivamente conhece do Nordeste e como o senhor está se abastecendo de subsídios para elencar prioridades para a região? Olha, o conhecimento que nós temos do Nordeste é absolutamente imprescindível para quem deseja disputar a presidência da República. Nós sabemos quais são os principais problemas do Nordeste. Eu disse há pouco, numa entrevista no aeroporto, a necessidade de mudar a matriz energética para salvar o semiárido da desertificação absoluta, né, em função da prática que se desenvolve no semiárido nordestino durante 8 meses de seca inclemente, né, quando a devastação ocorre, já que a atividade produtiva dos nordestinos nesse período semiárido é a exploração da madeira através do carvão como matriz energética, né, para atender a área de indústria, de comércio e de serviço, e a mudança dessa matriz energética é essencial com a ampliação dos gasodutos, da rede de distribuição de gás. O estímulo maior ainda, o Nordeste está dando lições ao Brasil no aproveitamento da energia eólica e solar. E aqui, certamente, é uma região propícia para a exploração da energia eólica e energia solar, energia limpa, né, que a modernidade exige e recomenda. Então, o governo tem que estimular e desenvolver esta atividade. E lá, nesta área do semiárido, além dos programas de saneamento básico, que são fundamentais, a revitalização dos rios, a recuperação de matas ciliares, a recuperação de áreas degradadas. E há experiências no mundo, em outros países, né, de atividades que podem ser desenvolvidas nesse âmbito, né? Nós temos que buscar alternativas produtivas. Aí, exatamente no cenário da agricultura familiar, para oferecer alternativas, com normas bem estabelecidas e com incentivos fiscais definidos pelo governo para esta região. Nós temos, sobretudo, que investir em saneamento básico, porque eu disse há pouco, né, 41 milhões de nordestinos não possuem acesso ao serviço de tratamento de esgoto. Enfim, né, nessa questão da água, eu já estou bem orientado aqui também na Paraíba sobre os reflexos da transposição do Rio São Francisco, que há a necessidade de um terceiro eixo, de uma terceira abertura, né, que duas estão, uma já funcionando inteiramente e a outra ainda em desenvolvimento, né? E temos a terceira frente, que será inclusive a mais econômica pelas informações, e que nós temos com isso a solução para a Paraíba da questão do abastecimento de água, e que essa é uma questão crucial, né? Nós conhecemos esse trabalho das cisternas no Nordeste brasileiro, que tem sido um programa elogiado, inclusive, no mundo todo, né? Nos órgãos especializados, em função do que tem produzido, especialmente na Paraíba, em razão das providências locais adotadas, né? Esse programa de cisterna tem sido um sucesso. Eu me referi antes ao Rio Piancó, quando falei da terceira frente de abertura para o abastecimento de água como resultado da transposição do Rio São Francisco. Então essas são questões mais emergenciais. No que diz respeito ao semiárido, são providências para 3 anos. São necessárias providências urgentes para evitar realmente a desertificação dessas áreas do semiárido nordestino. Mas nós temos aí que trabalhar a questão do turismo. Acho que as potencialidades do Nordeste são reconhecidas internacionalmente. A política de turismo não é uma política de governo, tem que ser uma política de Estado.
porque ela tem que ter continuidade e diz respeito, inclusive, à cultura do turismo, né? Não só investimentos, mas certamente a educação em relação à abertura para o turismo. Eu acho que, inclusive, falta muita propaganda no exterior e o presidente da República tem que ser o maior propagandista das belezas naturais do nosso país, que são fascinantes e encantam a humanidade para atração de turistas. A participação do Brasil no turismo mundial é ínfima, né? É ínfima. Como está se tornando ínfima a participação do Brasil também em matéria de exportação, sobretudo de produtos industrializados. Como é ínfima também a participação do Brasil, se nós estabelecermos parâmetros de comparação na questão de renda dos brasileiros, a renda per capita, né? Se nós estabelecemos comparação, por exemplo, com países que tinham renda menor do que a nossa há 60 anos, a Coreia do Sul, Taiwan, e que de lá para cá, nós que tínhamos 15% da renda per capita americana, em 60 anos crescemos para 1/4 da renda per capita americana, 25% apenas da renda per capita americana. E esses países que me referi, eles cresceram para 60%, 70% da renda per capita americana e eram países com situação inferior à nossa. Da mesma forma, a nossa participação nas exportações, né? O nosso país chegou a ter 1,4 de participação nas exportações de produtos industrializados e hoje menos de 1. Países que tinham menos do que tínhamos, hoje, como a China e outros países, né, com índices extremamente superiores aos nossos, né, em matéria de exportação. Então, os desafios além desse fiscal, eu estava dizendo, temos 2 outros grandes desafios, além de arrumar a casa: o desafio dos investimentos e o desafio da produtividade. Aí a questão da produtividade passa também por um conjunto de medidas, não é? O modelo educacional, por exemplo, os avanços tecnológicos, a infraestrutura e logística, são fatores fundamentais para elevar a produtividade no país. Senador, tem espaço aqui para uma pergunta ainda. Eu gostaria que o senhor falasse para os ouvintes como é que o senhor vai enfrentar ou encarar ao longo desse processo eleitoral a questão da Previdência Social. Bom, eu disse há pouco, né, que se nós colocarmos na mesa os números, 65% de tudo que vai para os cofres do governo, são 65% de aplicação com 2 itens, né, que é a folha de pessoal e a Previdência. O Brasil gasta 24% do PIB com a área social, sendo que 12,4% é previdência. Nós temos que olhar o futuro, né? Então, tem uma discussão se a Previdência tem déficit ou não. Essa discussão nem é necessária agora, porque mesmo que não tivesse déficit, no futuro não terá condições de pagar a aposentadoria se nós não fizermos a reforma. Então, a reforma da Previdência é inevitável, não há como você substituir essa providência por outra. A modernização da legislação, atualização da legislação aos novos parâmetros brasileiros e internacionais, inclusive. Temos que usar também a experiência de outros países para buscar convergência com as nossas necessidades. Na realidade, primeiro o governante tem que fazer um balanço da Previdência para mostrar à sociedade, acabar com essa dúvida. Por que a Previdência no Brasil quebrou? Porque houve essa situação de anarquia previdenciária, né? Com o governo com dificuldade de pagar a aposentadoria, os estados, vai lá ver o Rio de Janeiro, a situação é caótica, né? Então a Previdência, ela hoje é um gravíssimo problema dos estados brasileiros também, não só da União. Então nós temos que fazer a reforma. Antes disso,
Eu sei que essa dívida, a inadimplência de mais de 400 bilhões, né, são grandes devedores, como, por exemplo, JBS, 2 bilhões e 800, Arte Batista. Nós temos grandes bancos devedores, até o Banco do Brasil e a Caixa Econômica devem à Previdência. Né? Nós temos partidos políticos que devem à Previdência, clubes de futebol. Empresas aéreas já falidas. Né? Empresas falidas. Então nós sabemos que parte dessa inadimplência é irrecuperável, mas há uma parte que se recupera. Mas a questão é moral, é ética. Como é que você vai colocar a mão grande no bolso do pequeno se os grandes estão protegidos, não pagam? Então o governo tem que demonstrar vontade política de cobrar esses devedores. Não importa saber quanto arrecadará com essa cobrança, mas é sem dúvida nenhuma um pressuposto indispensável para o governo adquirir autoridade e promover a reforma. A tal da força do exemplo. E a outra coisa é exatamente o andar de cima, né? Acabar com o privilégio das autoridades. Agora, tem muita gente que combate o privilégio das autoridades, mas não abre mão deles, né? O privilégio dos outros vamos acabar, agora os meus não, né? Então, eu combato e abro mão dos meus privilégios. Eu sou governador, tenho direito a uma aposentadoria de governador, de ex-governador, há 27 anos. Eu teria recebido já 11 milhões de reais aproximadamente, se recebesse essa aposentadoria de ex-governador. Eu sou o único ex-governador do Paraná que não recebo. Abri mão desta aposentadoria. No Senado, há mais de 10 anos, eu não recebo também o auxílio moradia de R$ 5.500 e R$ 15 mil de verba indenizatória. São mais de R$ 20 mil mês do Senado. Daria, portanto, cerca de R$ 50 mil por ano, por mês, desses 3 benefícios, exatamente porque é uma decisão pessoal. Eu até nunca propaguei isso, mas agora, nesse momento, como eu estou combatendo privilégios, eu tenho que mostrar que eu já abri mão dos meus. Para eu ter esse direito, eu economizo cerca de R$ 1 milhão por ano, portanto, com todos esses benefícios e parte da cota de passagem que eu não utilizo. Neste ano, que é um ano de eleição, eu não utilizo nenhuma passagem, exatamente para não confundirem atividade parlamentar com atividade de campanha. Eu creio que para se ter autoridade e propor mudanças reais, que significam realmente sacrificar setores, nós temos que abrir mão dos nossos privilégios para poder combater o dos outros. E aí nós vamos discutir que reforma. O que é prioridade? É colocar os aposentados brasileiros em pé de igualdade, sejam eles do setor privado ou do setor público, né? Sistema único de previdência. Hoje nós temos o setor público mais em cima e o setor privado mais embaixo. Se nós compararmos a aposentadoria de quem se aposenta no serviço público, ela está mais em cima. Quem se aposenta no setor privado está mais lá embaixo. Então, nós temos que equiparar. E, obviamente, vamos discutir. Cada região do país tem uma diferença de longevidade, né? Em determinada região, o cidadão vive mais do que na outra, tem atividade mais estressante do que outras. Então, nós temos que considerar tudo isso. É uma reforma complexa, mas ela tem que ser realizada. Senador, muito obrigado pela visita aqui. Eu sei que o senhor tem outros compromissos, pela entrevista aqui na Campina FM. Eu quero agradecer a vocês, né, por esta oportunidade e fazer referência também aos meus companheiros aqui do movimento, né? O Lindolfo Pires, que é deputado estadual, né? O Branco Mendes, deputado estadual, o Trócoli Júnior, deputado estadual, o Edmilson Soares, que é deputado estadual, o Arthur Cunha Lima Filho, o João Gonçalves, deputado estadual, o Galego do Leite, que é o vereador e é o presidente do Podemos aqui na Paraíba, né? E a Ana Cláudia, que é nossa candidata, pré-candidata, né, a deputada federal. Então, uma honra estar ao lado deles nesse momento aqui na Paraíba, agradecer essa oportunidade de conversar com os paraibanos e dizer que
se for presidente da República, quero ser um presidente do Nordeste, obviamente. E tem que ser o mais nordestino de todos os presidentes. Se nós queremos falar em redução das desigualdades, nós temos que colocar como prioridade absoluta o Nordeste do país. Eu sei que isso é fácil dizer, né? Não há dificuldade em se afirmar, qualquer candidato pode chegar e afirmar. Mas eu preciso dizer do fundo da alma aquilo que eu realmente penso em relação ao Nordeste, em relação aos nossos sonhos, às nossas esperanças de futuro, e certamente isso poderá ser cobrado depois. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço. Até logo mais. Conversamos com o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, que vai estar hoje, 19h30, no auditório da Associação Comercial, participando do debate com a comunidade, acesso livre, 19h30, no centro de Campina Grande. Pois não, no auditório da Associação Comercial. Agora, 12h51.